Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. O tema é sobre o purgatório. Aqui é o Juan Oliveira tentando desmistificar ou destruir essa doutrina do purgatório, né? Os protestantes é uma invenção da igreja, mas eles acreditam que eles querem, certo? Que eles não é membro da igreja. Olha só. Aqui um react de um católico falando sobre o purgatório, né? Mas antes de rodar o vídeo, roda a vinheta. Acompanhar o vídeo, né? Vamos acompanhar o vídeo, né? Vamos ver quais são os argumentos deles. Purgatório, não me faça rir. Isso nem tá na Bíblia. Ué, Alan, parece que os seus haters vieram pra minha página. Rapaz, Guilherme, esse povo tá em todo lugar, então vamos responder essa questão juntos. Fechou. O purgatório tá na Bíblia sim. Ele talvez não tá na sua, porque ela é incompleta. Ele aparece no livro de 2 Macabeus, no capítulo 12. Exato. Nessa passagem, Judas Macabeu recolhe o corpo de soldados que morreram numa batalha. Porém, esses soldados haviam prestado culto a um ídolo, que é um pecado gravíssimo. Por conta disso, Judas propõe que o povo faça um sacrifício para redimir esses soldados. Não, aqui prestar culto a um ídolo, aí você está errando também, né, católico? Pelo amor de Deus, né? Acharam um ídolo nas roupas e daquele soldado. Momento nenhum, segundo Macabeus 12, está falando que eles cultuavam o ídolo. Aí você está dando brecha para os caras passar a farofa em nós, né, meu querido? Pelo amor de Deus, pô. Vamos prestar atenção mais nesses argumentos aí. Pensar para fazer os vídeos para não ter heresia, para os caras não degrenir a fé de muitas pessoas através dessa dogma do purgatório, etc. É simples, ó. Pegar a Bíblia. Ô, irmão católico, pelo amor de Deus também, né, cara? Segundo Macabeus, olha só, deixa bem claro. 12, ó. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objeto, 12:40, não, consagrado ao ídolo, ó. Vejamos, proibido aos judeus pela lei, todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte, ó. Ah, mas eles cultuavam? Não, cara. Certo? Isso fica claro no versículo 46, que afirma que ele pediu isso para que os mortos fossem redimidos. Mas pera, se as almas salvas não têm pecado e as condenadas não têm perdão, onde estariam essas almas? Simples, no purgatório, que é uma doutrina que nasceu com os judeus antes mesmo da igreja primitiva. Entendeu? Se você chegou até aqui, escreve finados nos comentários. Segue a gente para não ser um herege e um bom dia de finados para todo mundo. Bom, logo de cara você já encontra uma contradição. Bom, vamos por partes. Eles usam o livro de Macabeus para fundamentar a ideia de um purgatório. E eles dizem que o purgatório está fundamentado no capítulo 12. Bom, gente, no capítulo 12, né, eu tenho aqui a Bíblia Católica, fala de alguns soldados que morreram por conta da idolatria. E se você ir no Catecismo da Igreja Católica, mais precisamente aqui no 1023, né, fala que só vai para o purgatório quem comete pecado venial, ou seja, pecado mais leve. E pessoas que cometem pecados mortais vai direto para o inferno. E pelo que eu saiba aqui, idolatria é um pecado mortal, como ele mesmo disse no vídeo, um pecado gravíssimo. Então, como que esses soldados foram para o purgatório? Aqui já está a primeira contradição. Se fosse levar ao que está escrito aqui no Catecismo da Igreja Católica, esses soldados iriam direto para o inferno, não para o purgatório. Uma segunda coisa, até mesmo nesse... Não, ó, se expressou mal, né? Momento nenhum o texto está falando que eles cultuavam o ídolo de James. Janinas. Momento nenhum, certo? Olha o que aconteceu. Olha só. O São Judas Macabeu, ele faz uma coleta em intenção, em sacrifício expiatório, pelas almas desses guerreiros que morreram ali por causa que se contaminou tocando nessas imagens pagãs que é proibido pela lei. Certo? Olha só.
aqui não é a base do purgatório ainda. São teses que os primeiros cristãos acreditavam que tinha uma recompensa após a vida e a morte. Certo? Essa doutrina do purgatório vai se estender ali na igreja primitiva, usando o versículo bíblico, etc. Se quiser uma passagem bíblica que tem relato e traço que os primeiros cristãos acreditavam que haveria uma recompensa, porque eles morreram por quem? E lutando em favor do reino de Deus, lutando ali para a glória de Deus, certo? E lá no segundo século, ano 160, tem uma coisa muito interessante, ó, intercâmbio, comunhão entre os vivos e os mortos, ó. Então, lá no segundo século, ou muito antes aqui, os cristãos ali do Velho Testamentário, os judeus, já acreditavam nessa tese. O que o Juan Oliveira está falando está distorcendo, certo? Porque o cara já deu brecha. Só, ó, após a exibição, Trifena, ó, já lá no segundo século, já fazia essas orações, essas intenções pelos falecidos, certo? Como São Judas Macabeu fez aqui. Por que ele fez essa coleta? Porque aqui não tinha a Santa Missa. Agora, lá no primeiro século, tem a Santa Missa. Certo? É só, após a expiação, Trifena novamente recebeu a Tecla, sua filha Falconila, havia morrido, e disse-lhe para ela, ó, ela, né, em sonho, mãe, deveria ter esta estrangeira, Tecla. Quem é Tecla? É uma moça que se converteu com a pregação de São Paulo, certo? Com a mim, para que ela ore por mim, ó. Olha só, possa ser levado para o lugar do justo, ó. Olha só, a menina que morreu deu a revelação ali que recebesse essa serva que se converteu com a pregação de São Paulo, que é Tecla, para orar pela alma de sua filha, para ela saísse ali daquele lugar que está sendo purificada, aquele lugar de sofrimento, que é o purgatório, certo? Atas de Paulo, Tecla, no ano 160. Então, é simples entender isso. Olha só, outro texto que é Origens de Alexandria, no século II, né? 185, ó. Ele está ali degustando ali em 1 Coríntios, do 11 ao 14. Será salvo como que através do fogo, ó. Os primeiros cristãos já acreditavam sobre essa questão. Mas o que definiu mesmo foi o Cursilho. Aqui, ó, purgatório. Olha só. 1130. Os que morreram na graça e na amizade de Deus mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido sua salvação eterna. Passa após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. 1131. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A igreja formulou o dogma da fé relativa ao purgatório sob o Concílio de Florença, de Trento, fazendo referência a certo texto da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Só. Mateus 12, 32. Então, olha só, esse dogma, ele é específico, ele é desenvolvido através ali dos judeus, ali que já acreditavam, pela igreja e pela escritura. Certo? Simples. E eles poderiam ter se arrependido também, vai saber também, né? A gente não sabe, pô. O doutor Juan Oliveira já tá sabendo tudo, né? É mais um papo furadinho, mais um turminha de Lucas Bonzoli, que não prova nada, certo? Tanto relato aqui do país, da igreja, na escritura, etc. Para o purgatório. Uma segunda coisa, até mesmo nesses livros macabeus que não tem na Bíblia protestante, não tem a palavra purgatório ali explícito. Apenas tem oração pelos mortos. Aí eles linkam oração pelos mortos com purgatório. Aí eles dizem, né? Eles pensam, tem oração pelos mortos, logo tem um suposto purgatório. Mas isso não faz nenhum sentido.
Não faz sentido que você quer empurrar. Se a oração pelos mortos, então, eles já morreram. Então, tá fazendo o quê? Oração pelos mortos. Então, tem uma recompensa. Tem um sentido se fazer uma oração pelos mortos. Só, por exemplo, aqui, ó. Atos de Paulo Tecla. Tá fazendo oração pela a sua filha para sair do purgatório. Simples entender isso. É só. Origens de Alexandria também fala. São Clemente de Alexandria, século II, em ano 150, através de grande disciplina, o crente desponja das suas paixões e passa a mansão melhor que a anterior, passar pelo maior dos tormentos, tomando-se sobre si o arrependimento das faltas que possa ter cometida através do seu batismo. Então é torturado, mas ao ver que não conseguiu o que outros já conseguiram, os maiores tormentos são atribuídos aos crentes, porque a justiça de Deus é boa, sua bondade é justa, e este castigo completam o curso da expiação, purificação de cada um. Clemente de Alexandria falando também, ó. É simples, pô. São Paulo orou pelo seu amigo. É simples entender isso. É totalmente base bíblica. Ó, o que São Judas Macabeu está fazendo aqui, ó? Ele está fazendo um sacrifício expiatório, o Kippur, pelas almas daqueles que já morreram na guerra, certo? Olha só. E outra coisa. E o livro de Macabeus, ele é sim inspirado. Sim. Olha só. Lá em... Olha só. Achar aqui. Segundo Macabeus 12, ó. 42, 44. Se faz esse mesmo ato, esse mesmo Kippur, o ato de expiação, só pelos pecados dos mortos, que tinham morrido na guerra. Momento nenhum, o texto está falando que eles cometeram idolatria. Simplesmente acharam eles com o ídolo. Se contaminaram, né? Só que, pelos pecados dos mortos, tinha morrido na guerra. Uma das táticas protestantes é acusar que o livro de Macabeus é um livro apócrifo, que não é de Deus. Só que Jesus Cristo não concorda. Jesus Cristo cita o livro de Macabeus, porque a festa da dedicação é uma festa que está ali no segundo Macabeus, no livro de Macabeus, né? São Paulo cita também o livro de Macabeus. Em Timóteo 5, 23, 1 Timóteo 5, 23, ele cita segundo Macabeus 15, 39, João Oliveira. O autor de Hebreus 11, 35 cita segundo Macabeus 7. Leia lá segundo Macabeus 7 em Hebreus 11, 35. Então, esse ato de expiação pelos mortos, ato de oração, foi comum tanto na igreja primitiva como é comum até hoje. Era comum no Antigo Testamento. Ou no Novo Testamento também, né? Ó, olha que é interessante aqui em 1 Coríntios 15, 29, João Oliveira. Diz assim: se não fosse assim, que proveito teria aqueles que se esgota pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? Por que se esgota por eles? É só, essa tradução do CNBB, né? É só. É simples por entender isso. Aqui outro contexto, ó. São Paulo falando também lá em 1 Coríntios 11, 30, ó. Você for numa missa, antes da missa vai dizer o nome dos mortos. Foi uma invenção da igreja? Não. Desde a igreja primitiva, lá em 1 Coríntios 11, 30, quando Paulo está falando da ceia eucarística, ele diz: há entre vós muitos enfermos e muitos mortos, porque o morto ele é congregado ao povo. Gênesis 25, 8. Abraão expirou e morreu
morrendo em boa velhice, velho farto de dias, foi congregado a seu povo, etc, etc, etc. Por isso que os primeiros cristãos aqui, ó, eu tenho um estudo que eu estou fazendo aqui de 10 folhas, cara. 10 folhas. Santo Agostinho de Hipona falando também. Santo Agostinho de Hipona, ó, lá no século IV falando, 421. Lá no século, ó, V falando também. Santo Agostinho de Hipona falando também. Santo Ambrósio de Milhão falando sobre o funeral de Teodósio. Olha só. Falando, São Crisóstomo começou do século V ali, ó. Ano 402, oração pelos falecidos, em memória deles, ó. São Cirilo de Jerusalém, leitura catequética 23,59. Outro testemunho também. São Cirilo de Jerusalém, século IV, 350, falando. São Cipriano de Cartago falando também, ó. Lá no século III. É simples, pô. Olha só. Tanto na Bíblia, ou João Oliveira, tanto na história, tanto nos documentos, é inegável isso. Essa farofa sua aí, come você mesmo, cara. Por que vocês não acreditam? Porque vocês não têm comunhão com a igreja de Cristo. Você não tem comunhão nem com a igrejinha do fundo do quintal do lado da sua casa. Olha só, cara. Os primeiros cristãos já viveram isso, cara. A tradição vai seguindo. Olha só, fazer a planta, a missa do sétimo dia aqui, Gênesis, ó. 50, 10, ó. Chegando à eira da tarde, além do Jordão, fizeram uma grande solene lamentações, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Temos hoje na igreja a missa de sétimo dia. Outro texto, ó, Deuteronômio, olha lá, ó, 34, 8, 5, ali vemos a morte de Moisés, né? Os israelitas choraram durante 30 dias na planície de Moabe, ó. Um pranto, a morte do profeta Moisés. Os israelitas fizeram ali um pranto de um mês, cara. Olha só, Deuteronômio 34, ó, 5. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidiria. Ele enterrou no vale da terra de Moabe, de frente de Bet-Ford, e ninguém jamais soube o seu lugar, do seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte, e sua vista não se tinha enfraquecido, e o seu vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram, ó. Mesmo eles não sabendo aonde Deus sepultou. Claro que Deus arrebatou para si esse corpo de Moisés, né? Parece a Mateus 12, a transfiguração da montanha. Os israelitas choraram durante 30 dias na planície de Moabe. Passando esse tempo, acabaram seus dias de pranto, consagrando o luto por Moisés, ó. Simples, pô. Simples. Essa é a resposta ao primeiro vídeo desses vários de vídeos que eu tô fazendo sobre o purgatório, sobre a Eucaristia e por aí vai, cara. É simples. Só você estudar aqui, ó. Quem definiu isso aqui foi o Cursílio, ó, o dogma, ó, Cursílio de Florença e de Trento. Certo? Simples. Ó, base bíblica, Mateus 12, 32. É umas passagens bíblicas. Segundo Macabeus 46. Olha só. 1132, ó. Este ensinamento apoia-se também na prática das orações pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala, eis por que mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fosse absolvido de seus pecados, ó, segundo Macabeus 12, 46. Ó. Desde os primeiros tempos, a igreja honra a memória dos defuntos e oferece frágil, ó, em seu favor, especial ao sacrifício eucarístico. Olha só, cara! A fim de que purificados eles possam chegar à visão
beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Ó. Levamos a eles socorro e celebremos a sua memória. O seu filho, como seu filho de Jó, foram purificados pelo sacrifício de seu pai. Olha só, cara. Olha só, doutor. Doutorzinho fudo de quintal. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso nenhum com a verdade. Vocês estão defendendo o que vocês querem. Levando o povo para o engano. Porque deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos levem alguns consolação. Não hesitem em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Ó. Aqui tem um estudo sobre o inferno se você precisar. O cara tem um catecismo, pô. Os caras lêem o catecismo da Igreja Católica e não se converte, pô. É porque é para eles tentar amputar, pô. Para eles conhecer o que a igreja pensa para maquinar a mentira em cima. Certo? Simples, ó. 1130, 1131, 1132 fala sobre o purgatório. O juízo particular, 1121, etc, etc. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.